Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Jerônimo e eu sou diretora da BRC Brasil. E semana passada a gente lançou um post sobre dicas para entrevista com o empregador. E hoje eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesse tema, até aproveitando que vocês pediram mais conteúdo em forma de vídeo. Então aqui está o nosso primeiro vídeo, que eu considero ser um dos tópicos mais importantes, se não o mais, né, durante o processo seletivo, que é a entrevista com o empregador americano. E é isso, eu vou desenvolver um pouquinho esse tema aqui hoje. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível, mas tem uma quantidade grande de informações que eu preciso passar para vocês. Esse é um conteúdo de muito valor, faz parte do nosso processo de coaching com os nossos clientes. Então, assim, aproveita, fica aqui, usa esse conteúdo para você, estuda ele, aproveita essa oportunidade, tá bom? Claro, aqui nesse vídeo eu vou estar me dirigindo ao nosso público, né? Que são o quê? Profissionais das áreas de gastronomia e hotelaria que estão aplicando para uma vaga com empregadores americanos através do nosso programa. Então, essas vagas geralmente são em hotéis ou restaurantes. Mas esse conteúdo é um conteúdo que serve para qualquer entrevista, principalmente se for uma entrevista em inglês. Então, fica aqui com a gente. No final desse vídeo eu tenho a minha dica de ouro. Então, vale muito a pena você assistir. Pessoal, eu tenho mais de 15 anos de experiência em serviço ao público, área hoteleira e tal. Então, esse é um assunto que eu, desde bem novinha, estudei muito, pratiquei, me desenvolvi e considero ser um assunto que eu domino muito bem. E hoje, do lado de cá, como entrevistadora, tenho aqui as minhas dicas que eu considero muito importantes para quem vai fazer, né? Então, primeira coisa, gente, a maioria das entrevistas que a gente tá falando aqui são entrevistas por videoconferência, né? Geralmente Skype, porque são empregadores que estão nos Estados Unidos. Tanto para uma entrevista via videoconferência como para uma entrevista pessoalmente, regra de ouro, básico do básico, a primeira impressão é a que fica, né? Não é porque é uma entrevista por vídeo que ela é menos formal, que ela é menos importante, que ela é mais casual. Não, de maneira alguma. Então, minhas dicas aqui são: primeira coisa, vista-se profissionalmente, tá? Como se fosse numa entrevista física, pessoal, tá? Para os candidatos de gastronomia que estão aplicando para uma vaga em cozinha, a gente sempre sugere que vocês vistam a doma, não precisa do chapéu, mas a doma, que é o seu uniforme profissional. Para os profissionais de outras áreas, camisa, blazer, enfim, né, não vai me aparecer de camiseta e mal arrumado, então barba limpa, barba feita, cabelo arrumado, tá? Enfim, bem apresentáveis. Além disso, seja pontual, ou melhor até, antecipe-se, tá? Os americanos levam a pontualidade muito a sério, então não atrase de jeito nenhum. De fato, nós sempre sugerimos que vocês entrem online no Skype ou qualquer que seja o método 10 minutos antes, mande uma mensagem de texto via Skype mesmo para o seu empregador falando: "Hey, Mr. Smith, this is Juliana. We have an interview starting in 10 minutes. I'm here, I'm available. I look forward to speaking with you soon." Tá? Porque assim o entrevistador, que tá provavelmente correndo, fazendo várias entrevistas ali, uma atrás da outra, rapidinho já vê a mensagem, puxa seu nome e já te chama, tá? Esteja em um lugar silencioso, onde você não vai ser interrompido e com a conexão estável. Então, teste a conexão antes, seja ela Wi-Fi, 3G, 4G, teste antes, make sure que tá funcionando, certifique-se que a sua câmera, seu microfone, tudo funcionando direitinho, tá? Outra coisa não deixe o seu emocional afetar a sua performance na entrevista. Claro que essa é uma entrevista que vai ser feita em inglês por um americano, né? Mas lembre-se que a expectativa do americano não é que o seu inglês seja fluente ou que o seu inglês seja o inglês de uma pessoa nativa. Lembrando que o programa de trainee, ele é um programa para profissionais estrangeiros irem para os Estados Unidos. Então, a gente sabe que o seu inglês não é fluente.
Não deixe esse nervosismo te atrapalhar na entrevista. Controle o seu emocional. Evite as respostas curtas como yes or no. Sempre desenvolva a sua resposta, porque é muito mais importante que você passe a mensagem, mesmo que tenha uns erros de gramática, do que você não falar. Se você não falar, não tem a chance de você conseguir passar a mensagem e aí você não vai conseguir se dar bem na entrevista. E aí, pessoal, muito do sucesso da entrevista depende de você fazer a sua lição de casa. E qual que é a sua lição de casa? Estudar muito sobre o empregador que está te entrevistando, tá? Então, muitas vezes, quando vocês chegam nessa fase, a gente tem já uma boa quantidade de informações para passar para vocês. Outras vezes, essa informação ainda não está 100% disponível. Independente disso, leia todo o material que foi passado para você e, adicionalmente, estude o site da empresa. Se você for da área de gastronomia, estude os cardápios, quantos restaurantes tem, o que eles servem, o que parece ser o carro-chefe da casa, estude. Conhecimento é poder. E aí, começando a entrevista, eu vejo da seguinte maneira: você tem que ter de 2 a 3 objetivos claros na sua cabeça sobre o que você quer passar para aquele empregador, tá? Então, a gente nunca sabe exatamente como o empregador vai conduzir a entrevista. Às vezes ela demora meia hora, 40 minutos, às vezes demora 10, né? Mas na sua cabeça, tem aí de 1 a 3 objetivos principais e foque em passar essa mensagem para o empregador. Qual deve ser o seu objetivo número 1, que no meu entendimento é o mais importante? Objetivo número 1 é demonstrar paixão pelo que faz. Acima de qualquer qualificação, experiência prévia, qualquer coisa que você possa ter no seu currículo, para mim é a chave do sucesso e é o que nós estamos procurando em candidatos, tá? Por quê? Esse é um programa de trainee, não é um programa feito para quem já tem anos e anos de experiência, ocupou cargos altíssimos e tal. Então, assim, não é isso o foco. Além disso, eles estão contratando alguém que vai passar 1 ano em um país estrangeiro, sozinho, e que vai passar, obviamente, por vários desafios emocionais, né? Então, é muito importante o empregador saber que você está motivado, que você não vai chegar lá e vai ficar triste ou vai ser aquela pessoa reclamona que reclama de tudo que você tá indo com garra para trabalhar. Por quê? Porque você tem paixão pelo que você faz, tá? Então, um momento muito bom de deixar isso claro durante a entrevista, no meu ponto de vista, é logo no comecinho, porque 90% das vezes o empregador vai falar alguma coisa assim, can you please introduce yourself? Ou, né, em português, fale um pouquinho sobre você, né? E nessa hora, você conta um pouquinho da sua história, de como você chegou até a sua profissão. Então, por exemplo, eu aprendi a cozinhar com a minha mãe e minha avó, passei a minha infância inteira aprendendo, assim, quando eu lembro dos meus momentos felizes, a comida sempre esteve envolvida, né? E aí, quando eu me tornei adulto e tive que escolher uma profissão, para mim não existia a menor dúvida de que esse era o caminho que eu queria seguir. Então, realmente, a minha paixão é servir as pessoas através da comida, tá? Um exemplo. Então, é uma hora boa para você contar um pouquinho, assim, da sua história, da onde nasceu a sua essência como profissional. O objetivo número 2 e 3 tem a ver com você identificar possíveis qualidades que você tem ou experiências que possam ajudar aquele time. Como é que você vai descobrir isso? Como eu falei, através dos estudos, né? Então, através de dedução ou de informações que você já possa ter vindas de nós. Então, por exemplo, se você for um profissional de hotelaria, vamos supor que você trabalhe em um hotel de negócios em São Paulo e você está aplicando para uma vaga em um hotel Hilton em Orlando, por exemplo, onde a gente deduz que a maior parte dos hóspedes estão lá a lazer, né? O que você tem como profissional que trabalhou a grande parte do seu tempo lidando com hóspedes de negócios que vai ajudar aquela equipe que lida, em sua maioria, com profissionais de lazer, entendeu? Então, é um exercício de você entender quais são suas qualidades, quais são seus pontos fortes, qual é o que você tem que mais te destaca,
que vai ser interessante para aquele empregador, tá? É muito importante, pessoal, para essa entrevista, você ter em mente que você hoje é um vendedor, né? E eu entendo que a maioria dos nossos clientes nunca teve experiência com vendas, não está acostumado, não necessariamente tem essa veia natural de gostar, de se vender e tal. Mas nessa entrevista, você é o seu único vendedor. Só você é capaz de falar coisas sobre si, porque só você sabe o que você tem de experiência e tirar da cartola o que você tem de melhor e apresentar para aquele entrevistador, tá? Então é muito importante que você vista essa camisa de vendedor durante essa entrevista e dê o seu melhor nesse ponto. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu quero dizer com essa questão. Então, por exemplo, nesse exemplo do profissional de hotelaria que trabalha em um hotel de negócios em São Paulo, vamos supor que nesse hotel vocês tinham um contrato com várias companhias aéreas e você frequentemente recebia esse tipo de hóspedes, né? E a gente sabe que os hóspedes de companhias aéreas, eles têm necessidades muito diferenciadas, né? Então, por exemplo, eles fazem check-in em horários atípicos, ou muito cedo de manhã, ou muito tarde à noite. Eles vêm de fusos horários diferentes, estão cansados, querem silêncio, enfim, por aí vai. Então, a gente pode dizer que são hóspedes que têm necessidades únicas, né? E com isso, você aprendeu a estar atento a essas necessidades, antecipar-se sempre que possível. Então, por exemplo, se é um dia com um check-in, um volume de check-in alto para companhias aéreas, você já se adianta, liga na governança, coordena com eles, vê quantos quartos eles conseguem liberar antes do horário normal de check-in, vê se eles precisam de ajuda, se alguém do seu time, de repente o capitão mensageiro, o mensageiro pode ajudar para acelerar, né? Tudo para antecipar as necessidades que os hóspedes possam vir a ter, né? E quando não possível antecipar essas necessidades, você também aprendeu a improvisar. Por exemplo, se o hóspede chegou e o quarto não tá pronto, de repente você pode liberar o acesso para ele ir na sala VIP, tomar um café, ou acesso à academia, ele já pode workout e tomar um banho, enfim, ou oferecer para ele uma taça de vinho enquanto ele espera sentado no sofá do lobby e por aí em diante, né? E você tendo aprendido tudo isso, como é que você pode entrar nisso para a sua entrevista de um hotel de lazer, né? Você pode falar coisas como, eu sei que em um hotel em Orlando, onde os hóspedes também têm necessidades bem únicas, eles precisam de um recepcionista que seja ágil e seja experiente em identificar essas necessidades. E eu posso fazer isso, entendeu? Porque eu sei que eles vão chegar, de repente, para fazer check-in depois de um dia batendo perna em parques ou depois de um dia viajando de carro. E eles vão estar cansados, eles vão estar com criança, eles querem que a necessidade deles seja atendida imediatamente. E eu posso fazer isso, eu tenho essa experiência. Da mesma forma, por exemplo, um profissional de gastronomia que tem experiência aí no Brasil como freelancer em eventos, tá? Um exemplo. E tá aplicando para uma vaga em um hotel, vamos supor um hotel gigante nos Estados Unidos, e ele pôde ver pelo site que esse hotel tem uma área de eventos gigante. Então a gente deduz que esse hotel recebe muitas conferências, eventos e tal. Então o que você tem como experiência de freelancer aí no seu mundinho, escala muito menor, que você pode agregar para um hotel de 1.000 quartos, 1.500 quartos, que deve fazer eventos para 2.000 pessoas? Bom, você tem o quê? As habilidades que trabalharem com eventos te proporcionaram. Então, você consegue tomar decisões rápidas, você consegue improvisar, né? Muitas vezes, quando você tá cozinhando para um evento, vamos supor, acabou um ingrediente, você tem que se virar e recriar uma receita, né? Você tem que, enfim, tem que fazer acontecer e lidar com aquela série de imprevistos que um evento exige, seja ele pequeno ou grande. Então, certifique-se de que você está passando isso para o empregador. Tá, mas o que mais? Quais habilidades que você desenvolveu que vão solucionar os problemas daquele empregador, né? Isso é se vender, é falar o que tem de melhor em você, tanto como qualidade, né, de personalidade e nesse sentido, como em experiência, tá?